Marcos capítulo 11, eu quero compartilhar com você algo que está a partir do versículo 15, de 15 a 17 de Marcos capítulo 11, quero compartilhar uma palavra de Deus para abençoar a sua vida nesta hora. Só quem achou, diga amém. Porventura, se você está sem Bíblia, nos acompanhe aqui no telão, vamos lá, a partir do versículo 15. E foram para Jerusalém, entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo, também os ensinava e dizia, não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, vós porém a tendes transformado em covil de salteadores. Você pode dizer amém pela palavra? O tema da nossa palavra de hoje é uma casa para todas as nações. Uma casa para todas as nações. Olha aqui para mim, por favor. Quando a gente chega nesse texto aqui, a gente para um pouco e diz, meu Deus, esse é o mesmo Jesus que demonstrou tanto amor, né? Perdoa a mulher pecadora para não ser apedrejada, né? Teve compaixão das multidões, mas aqui a gente vê Jesus, parece que diferente, com um chicote, derrubando mesas, expulsando cambistas, soltando os animais. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, este é o mesmo Jesus, que está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Ele não mudou, é o mesmo Jesus, que precisou em um momento ele dizer, olha, eu sou o mesmo Jesus amoroso, mas um Jesus que age segundo a justiça, a retidão. Amém, queridos? Então, eu quero compartilhar com você um pouco desse entendimento sobre este episódio aqui, para a gente entender um pouco, tá bom? Eu quero compartilhar com você algo, mas eu preciso que você me dê da sua atenção, tá bom? Não divida nesse momento a sua atenção, para que você seja abençoado e ministrado pela palavra de Deus, e que o seu coração nesta noite seja aquela boa terra que a semente cai, recebe e produz a 30, 60 e 100 por um para a glória do Senhor. Escute, quando Jesus derrubou as mesas dos cambistas e expulsou os que ali vendiam animais para o sacrifício, baseado em Marcos, ele fez mais do que protestar contra o lucro religioso. Ele expôs uma hipocrisia mais profunda. A localização dessas atividades revela uma acusação poderosa, porém negligenciada. Estas atividades estavam sendo realizadas aonde? No pátio dos gentios. Pare para você refletir comigo. Aonde essas atividades dos cambistas aqui, dos vendedores, estava sendo realizada? No pátio dos gentios. Agora, uma explicação para você sobre isso aqui. No capítulo 14 do livro de Deuteronômio, você vai observar uma coisa lá, que Deus, antigamente, Deus escolheu uma cidade para lhe fazer habitar o seu nome, e todos os israelitas, independente de onde morasse, uma vez no ano, eles saíam de sua terra natal, e iam até aquele lugar que Deus havia estabelecido para ali ser habitado ou manifesto o seu nome. Eles iam para lá, levando os seus sacrifícios, para naquele lugar oferecer para Deus os seus sacrifícios de acordo com a lei. Outra coisa importante, se eles estivessem em um lugar muito distante, eu estou baseando isso no capítulo 14 do livro de Deuteronômio, se o lugar onde eles habitassem fosse uma nação estrangeira, ou fosse muito distante daquele lugar que o Senhor havia escolhido, o que eles podiam fazer? Eles podiam ali vender os seus animais, e levar o dinheiro para aquele lugar, para ali, então, cambiar, trocar por uma moeda que fosse aceitável para pagar o imposto do templo, ok? Ou então, eles poderiam comprar os animais que seriam ali oferecidos os sacrifícios. Ok, até aí estava tudo bem.
Pastor, então qual era o problema? Escute, o problema não era o que eles estavam fazendo, o problema era onde eles estavam fazendo. Você entende? Eles estavam autorizados pela lei para fazer, para oferecer o sacrifício, para levar, comprar, e ali, se a moeda fosse de acordo com aquela nação onde eles moravam, eles tinham, porque tinha a efígie, a cara dos deuses daquela nação, então por isso tinha os cambistas, aonde eles faziam aquela troca da moeda, para então oferecer algo aceitável diante do Senhor. Então eles estavam fazendo aparentemente tudo bem aí, porém o lugar que eles estavam fazendo, foi o lugar que Deus não aceitou. Se você for buscar uma imagem do templo de Herodes, você vai perceber que aquele templo, ele tinha 3 átrios. Tinha o átrio dos gentios, tinha o átrio das mulheres e tinha o átrio dos sacerdotes. Tá? Tinha esses 3 lugares ali. Agora, pega isso aqui. Para quem não sabe, o pátio dos gentios era a única área no templo onde os não-judeus poderiam ir para orar e adorar a Deus. E aonde eles estavam vendendo, negociando e trabalhando todos aqueles animais no meio daquela, imagina aquela muvuca, aquela coisa, aquela zoada de animal, aquela coisa toda, estava sendo ocupado o átrio dos gentios. Aí Jesus olha aquele negócio, não, eu não aceito isso, não aceito não. Aí Jesus pega, faz um chicote, feito de cordas, e ele diz, vocês vão ver o meu zelo, porque no Evangelho de João está assim, quando ele fez aquilo, de expulsar todos, soltar os animais, jogar aquelas mesas pelo chão, os discípulos se lembraram de uma profecia, o zelo da tua casa me consumirá. Então Jesus estava naquela hora dizendo, olha, vocês vão agora conhecer o meu zelo, o Deus zeloso, vocês vão conhecer agora. E ele está agindo com zelo em cima daquela profanação que estava acontecendo ali no templo. Ele não aceitou aquela ação, aquela atitude deles. Porque olha aqui, o pátio mais externo, que era a parte onde os gentios deveriam ter esse acesso para ali orar, adorar, para cultuar a Deus, esse espaço que era para ser acessível, ele estava sendo ocupado. Aquele lugar era para ser de fato chamado um lugar para todas as nações. Está falando de quem? Dos não-judeus, dos gentios. Aquele lugar era para ser acessível a eles. Só que, porém, eles estavam ocupando aquele lugar ilegalmente. Deus não autorizou que eles fizessem aquilo, porque havia uma profecia que deveria se cumprir, exatamente no lugar correspondente àquele lugar que seria o átrio dos gentios, baseado em uma profecia de Isaías, capítulo 56, versículos 7 e 8. Olha, me acompanhe aí, por favor. Olhe a profecia. Pastor, em que tempo isso foi profetizado? Cerca de 700 anos antes da vinda de Cristo. Imagine esse tempo que foi profetizado para ela se cumprir. Olha o que está escrito, Isaías 56, 7 e 8. Deus diz através de Isaías, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha... Por favor, me ajude aí, tem alguém aí, gente? Não, peraí, calma aí para ficar bonito. Tá feio. Tá feio. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei aonde? Na minha casa de oração, os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Deus deixou bem claro, a minha casa, ela vai ser uma casa de oração para todos os povos. A sequência. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel.
ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Ouça, isto aqui era uma profecia de que Deus iria abrir a porta de salvação também para os não-judeus. Deus iria abrir essa porta de salvação para eles também, que precisavam também. Mas ao invés disso, o que estava acontecendo? Aquele espaço que era para ser um espaço de culto reverente, os líderes religiosos, eles permitiram que se tornasse um mercado barulhento e caótico. A repreensão de Jesus, citada em Isaías, quanto Jeremias, sua mensagem clara era: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês a têm transformado em covil de salteadores. Qual era a profecia de Jeremias? Jeremias capítulo 7, versículo 11. Olha o que Deus questiona: será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Ele está dizendo: olha, será que aos olhos de vocês, essa casa que se chama pelo meu nome será um covil de salteadores aos vossos olhos? Deus estava dizendo: eu estou vendo tudo que vocês estão fazendo, eu estou vendo. E aí ele tem uma postura de um zelador, para não deixar que aquilo continuasse acontecendo. Ao fazer menção de duas profecias, porque se você observar o texto, são uma junção. A profecia de Isaías e a profecia de Jeremias, ele está juntando aqui essas duas profecias, porque em uma está dizendo: a minha casa será chamada casa de oração, mas aqui em Jeremias ele está dizendo: será que vocês estão fazendo da minha casa de oração um covil de salteadores? Você entende? Ele está juntando as duas profecias ao mesmo tempo para reafirmar que a casa dele seria uma casa de oração para todos os povos. Ouça, ele conectou o comportamento deles com o mesmo tipo de corrupção que levou à destruição do templo de Salomão séculos antes. A purificação do templo por Jesus não foi apenas um ato de justa ira, foi um sinal profético de que o sistema estava quebrado e que a nova aliança de Deus não estaria mais confinada a instituições corruptas e a espaços exclusivos. Deus deixou bem claro que não seria mais assim. Agora escute, qual é a lição que permanece diante do que Jesus fez no templo? E para nós, ao ouvir e entender isso, qual é a lição que permanece? Escute, é que o acesso para o verdadeiro culto e adoração a Deus deve sempre ser livre, não cheio de impedimentos, especialmente para aqueles que estão à margem. Você entende? O que eu estou querendo dizer com isso? Deixa eu te dar exemplos aqui. Quando começou a igreja aqui, primeiro prédio, nós estávamos lá reunindo, onde inaugurou a igreja. Começou no quintal, numa garagem, depois para o quintal, depois nós fomos para o primeiro prédio. Olha o que aconteceu. Lá estávamos nós no culto, num domingo. Lá está, você vai entender, lá estava o fariseu chamado Pastor Elcio, lá na frente. Quando ele levanta o olho, ele vê um homem entrando no culto de domingo, de bermuda para ir para o culto. Mas eu olhei assim, com aquela cara de fariseu religioso. Eu olhei tipo assim: rapaz, como é que ele pode vir para a casa de Deus desse jeito? Isso é um desrespeito. Tá. No outro domingo, lá está o homem de novo de bermuda e o fariseu lá olhando para ele, querendo colocar ele para fora. Quando eu estava me preparando, o Espírito Santo falou comigo: Elcio, antes de você perguntar para ele por que ele está vindo de bermuda para a igreja, pergunte primeiro se ele tem uma calça comprida. Aquilo me quebrou. Aquilo me quebrou. Você sabe o que Jesus estava me ensinando naquele dia? Elcio,
a minha casa, ela não vai ser uma casa para quem tu queres que entre. Vai ser a minha casa de oração para todos os povos. Eu estou abrindo a minha casa para quem eu quero alcançar. Não é para quem você quer. Escute, há anos atrás, faz muito tempo, em 1986, olha o tempo, um homem chamado Ricardo de Azevedo de Assunção, um beberrão de cachaça, envolvido, sabe, com substâncias químicas, era daquele totalmente dependente, sabe, de falar abertamente para que Jesus seja glorificado. Olha, a minha vida era assim, de às vezes beber tanto, de dormir na calçada, que ele acordava com um cachorro lambendo ele. Bebia demais, e tinha um rapaz que era da igreja, que toda vez encontrava ele bom, sóbrio ou bêbado, rico, bora visitar lá a nossa igreja, bora lá na igreja, tá bom Rony, eu vou lá contigo, vou lá um dia contigo, desse jeito, eu vou lá um dia contigo, nada. Quando foi no dia 5 de outubro, de 86, por que dia 5 de outubro, pastor? Porque dia 5 de outubro, é a data, é o pós-encerramento da festa do que eles chamam de padroeiro, lá da nossa terra natal, Monte Alegre. Então olha aqui para mim, quem está indo para uma festa dessa, se amanhece como? Você já sabe, né? Para você que já fez isso, você sabe como a pessoa amanhece. E o rico amanheceu bêbado, de ressaca. E daquele jeito, ele foi lá na casa do Rony, ele disse: Rony, eu vou na tua igreja hoje. O Rony estava esperando por tanto tempo e orando, tá bom, ok. Lá está o rico, que era como é conhecido, lá está o rico bêbado na igreja. Graças a Deus que não tinha nenhum fariseu para impedir a sua entrada. Ele entra bêbado na igreja, ouve toda a pregação bêbado, e na hora do apelo bêbado, ele entrega a vida dele para Jesus. 40 anos se passaram, e ele nunca se desviou dos caminhos do Senhor. Quem é o rico hoje, pastor? Ele é um pastor de Deus, é um homem de Deus, que tem um testemunho tremendo para dar para a sociedade, de que Deus é capaz de pegar aquele que é a escória da sociedade e salvá-lo. Por quê? Porque ele resolveu abrir a porta para aqueles que infelizmente muitos religiosos fecharam. A porta foi aberta, ele entrou, foi salvo por Cristo, e hoje é um homem de Deus para a honra e para a glória de Jesus. Por que eu estou lhe dando esses exemplos? É para que eu e você entendamos que foi dada uma profecia lá atrás. Essa profecia, ela já se cumpriu, mas ela continua se cumprindo, porque o tempo ainda não acabou. Guarde isso, o tempo ainda não acabou. Há uma palavra liberada pelo Senhor. E qual palavra é essa, pastor? Escute, a palavra é, ele falou assim, ele usou Jeremias para dizer que ainda, ele usou Jeremias para dizer, ainda congregarei outros que já se acham reunidos. A outros que já se acham reunidos, eu ainda vou congregar, eu vou chamar muito mais do que já chegou até hoje. É isso que ele está dizendo. Então, queridos, quando eu olho para isso, e eu vejo aquilo que Deus tem feito, o que eu estou vendo? Se cumprir a profecia que foi dada a respeito do Senhor e do que Ele iria fazer. A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Ele está dizendo, Ele vai trazer gente de todos os lugares para fazer parte dessa casa em nome de Jesus. Alguém crê nisso comigo? Alguém crê nisso comigo? Amém? Ele vai fazer isso. Escute uma coisa, um apelo para a igreja que eu faço nesta noite.
não feche a porta para aqueles para quem Jesus já abriu. Não feche a porta. Não feche. Essa história eu não falei em nenhum dos 2 primeiros cultos, mas eu vou falar agora. Eu ouvi falar de uma história, que uma mulher, uma meretriz, ela não estava com as melhores roupas, que alguém poderia ser recebido numa casa de oração, mas era a roupa que ela tinha, e ela vai para lá. Quando ela vai para entrar, aí tem alguém na porta que diz: olha, desculpa, mas aqui você não pode entrar com essas roupas. Mas por favor, eu quero entrar, eu preciso entrar. O culto estava começando, eu preciso entrar. Não, desculpa, você não pode entrar. Vá na sua casa, troque essa roupa aí, então você pode vir que eu vou deixar você entrar. Mas por favor, deixe. A pessoa não deixou. Ela foi embora, porque era a última busca dela. Era uma igreja. Então ela saiu de lá, e no caminho, ela vai andando cabisbaixo, muito triste. E a história diz que naquele caminho que ela vai saindo próximo da igreja, ela encontra o homem, e aquele homem perguntou para ela: mulher, por que você está triste desse jeito? Ela disse: é porque eu fui ali naquela igreja, eu queria entrar lá porque eu preciso entrar lá, mas eles não me deixaram entrar. E aquele homem disse para ela: eu também há muito tempo, eu tenho tentado entrar lá, mas eles não me deixam. E a história diz que quem estava falando com aquela mulher era Jesus Cristo. Então a gente precisa ter cuidado, para que a nossa religião não impeça do próprio Jesus Cristo entrar. Porque Ele já abriu, e Ele vai continuar abrindo a porta. Amém? Ele já abriu, e Ele vai continuar abrindo a porta para aqueles que a sociedade está dizendo: não tem mais jeito. Mas Ele continua dizendo: sim, tem jeito. Ele disse: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Amém, queridos? Eu quero ler um texto com você que eu acho muito interessante. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de... Obrigado, Diego. Está vendo que melhorou? Era um ajustezinho. Obrigado. Gente, pare para você pensar comigo. A Bíblia registra que não somente foi uma pesca maravilhosa, mas foi uma pesca de 153 grandes peixes. Por que foi registrado esse negócio? Você já parou para pensar nisso? Às vezes a gente acaba, não, só quis colocar lá, mas deve ter uma razão. E olhando e pesquisando, eu quero compartilhar com você isso aqui, escute. 153 grandes peixes foi o número exato que Pedro e seus companheiros apanharam debaixo de uma palavra de Jesus, após eles não conseguirem apanhar nada naquela noite. 153 grandes peixes era o número de todos os tipos de peixes conhecidos naquela época. Escute, 153 grandes peixes ou peixes era o número de peixes conhecidos naquela época, ou tipos de peixes conhecidos naquela época. Outra coisa interessante, 153 grandes peixes, o que representa? Uma representação espiritual, representa a universalidade do Evangelho, indicando que, através da grande comissão, os discípulos de Jesus, como pescadores de homens, iriam alcançar gente de todas as nações para a glória de Jesus. Amém? Se é para Ele, aplauda forte. Escute, esse número de peixes representa o número de povos espalhados por toda a face da terra. Representa o Bene Elohim. O que significa Bene Elohim? Filhos de Deus no hebraico. O que isso significa? Significa que os filhos de Deus
que estão espalhados por todas as nações existentes na face da terra, terão uma oportunidade, uma porta também para eles será aberta, uma porta de salvação. Amém, queridos? Guarde isso, a representação, sabe, para Pedro e seus companheiros que eram pescadores, que receberam o desafio de Jesus: venham e eu farei de vocês pescadores de homens. Para eles ele está dando essa experiência, 153 grandes peixes. Mas tem uma outra coisa aqui muito interessante, o mesmo versículo de João capítulo 21, agora a parte B do versículo 11, olha o que está escrito: e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Agora olha aqui para mim, o que representa essa rede que não se rompeu? Essa rede que não se rompeu representa a igreja de Jesus Cristo. Vamos mais adiante, o que ela de fato representa? Ela representa essa rede que é capaz de conter e de segurar e sustentar as vidas, as almas que o Senhor vai estar nos confiando. De que forma? Através das células, através do pastoreamento, através do discipulado. Ela tem condições de sustentar e manter todos os peixes, ou seja, as almas que o Senhor nos confiar. Queridos, isso é possível acontecer. Nós podemos ver isso acontecendo, já aconteceu antes e vai continuar acontecendo. Imagina Deus nos confiando muita gente mesmo. E deixa eu lhe dizer uma coisa aqui, que eu acredito e tem sido uma das minhas orações todos os dias, eu tenho procurado orar. Escute, eu creio, isso aqui não tem nada a ver comigo, mas eu creio que o Senhor já fez de mim um pastor de milhares e milhares de ovelhas. Obrigado por vocês que creem. Mas eu creio nisso de todo o meu coração. Eu creio que os nossos 3 cultos aqui no Campo Jardim Eldorado já são 3 cultos de igreja cheia. Sabe que eu creio que aos domingos, nos 3 cultos, nós congregamos mais de 2.000 pessoas. Porque esse prédio aqui, ele cabe 700 poltronas, então 3 vezes 7, 21, eu creio que nós congregamos já mais de 2.000 pessoas aos domingos aqui. Aí de repente alguém diz: pastor, mas eu não creio. Não tem problema, eu creio. Eu estou dando uma oportunidade para você. Tem mais alguém que crê comigo, gente? Pastor, por que você crê assim? Porque Cristo disse: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então essa porta não vai estar fechada, ela vai continuar aberta. Ela vai continuar aberta. Será uma porta de salvação, e as pessoas virão aqui, e aqui elas encontrarão o Cristo que liberta, que transforma, o Cristo que salva. Amém? Isso vai acontecer para a honra e para a glória dele. Eu creio nisso. Amém? Eu creio nisso. Eu creio de todo o meu coração no cumprimento disso, queridos. Para a honra e para a glória do nosso Deus. Eu creio que Deus está fazendo isso e que isto é apenas o começo de coisas tão grandes que Ele está fazendo. Amém, queridos? É algo tão grande que Deus está fazendo, e eu creio que nós estamos no comecinho de coisas tão grandes e poderosas que Ele está fazendo, e eu quero que você creia nisso junto comigo, tomando posse daquilo que o Senhor realmente Ele tem para fazer ainda, baseado em todas as suas muito grandes e poderosas promessas que o Senhor tem falado. E eu quero só dar sequência para você, lhe mostrando algo aqui. Deixa eu só, perdão que aconteceu uma coisa inédita aqui. O que? Você pode liberar esse outro texto? Libera para mim outro texto aí, por favor. Olha aqui para mim, escute. Eu quero ler esse texto aqui em 2 versões para você. Olha a primeira versão. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel, ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Ok?
ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Agora em outra versão, olha o que está escrito, em outra versão. Pois o Senhor soberano, que traz de volta os exilados, diz, me ajude aí, também trarei outros de volta, além do meu povo Israel. Está muito claro aqui o texto, gente? Então se ele está dizendo, além do meu povo Israel, ele está dizendo, eu vou alcançar gentios, eu vou alcançar os não judeus, eu vou alcançar aqueles que estão à mercê da sociedade, aqueles que são considerados indignos, eu irei alcançá-los e eu os trarei de volta, eu os trarei para perto de mim, através dessa minha casa de oração, essa casa chamada casa de oração, Deus vai usar para trazer aqueles que de fato estão à mercê e precisando ser alcançados com essa palavra. Agora, deixa eu lhe dizer como é que isso vai, essa palavra, a pergunta é, Senhor, se o Senhor promete que vai fazer isso, agora, como que isso vai acontecer? Através de quem isso vai acontecer? Porque como ele disse, existe uma profecia. Agora, deixa eu lhe falar uma outra coisa. Deixa eu lhe dizer. Jeremias capítulo 1, versículo 12 está escrito: porque eu, o Senhor, velo pela minha palavra para a cumprir. Ou seja, Deus é tão fiel que aquilo que Ele fala, Ele cuida para que se cumpra. Porque Ele é fiel no cumprimento de suas promessas. Amém? Agora escute aqui uma coisa, deixa eu te falar uma coisa aqui. Olha só, tem a promessa aqui, que eu acabei de ler, Isaías 56, 8. Agora imagine aqui, os religiosos, eles estão aonde? Ocupando o espaço dos gentios. Agora para você pensar. Se eles estão ocupando aquele espaço, a pergunta é, como que essa profecia vai se cumprir, se o espaço está ocupado? Você entende agora por que Jesus expulsou todo mundo? Porque isso aqui não está na Bíblia que eu vou lhe falar. É um pensamento meu. Mas imagina Jesus olhando, chega no templo, ele olha aquele negócio lá, o espaço dos gentios está sendo ocupado. Eu olhando aqui, imagina Jesus olhando e falando para ele, rapaz, ou vocês estão dando ouvido para Satanás para fazer isso, para que a promessa não se cumpra, ou vocês estão com o cão no couro. Sabe essa expressão? Vocês estão querendo impedir que a profecia se cumpra? Não vão impedir não. Ela vai se cumprir por bem ou por mal. Você entende? Pegue isso aqui. Se ele disse, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, e é como se ele estivesse impedindo com que a palavra se cumprisse. Jesus entra em cena com o seu zelo. Expulsa todo mundo, deixa o lugar livre. Eu quero, é como se ele estivesse dizendo, olha, eu quero que este lugar seja livre para aqueles que querem vir, para ter um contato, um encontro com o Deus vivo. Vocês não vão me impedir que isso aconteça. Você entende? Então olha aqui o que Jesus, Mateus capítulo 23, se você puder leia com calma, Mateus 23, o que nós vemos lá? Nós vemos em Mateus 23, Jesus repreendendo os fariseus, os fariseus repreendendo os hipócritas, dizendo, olha, vocês estão fechando a porta do reino dos céus, vocês não entram e nem deixam os outros entrarem. Misericórdia, isso é terrível isso. A pessoa não entrar e nem deixa ninguém entrar. Eles não estão servindo a Deus como deveriam servir, mas estão impedindo com que outros cheguem naquele lugar para cultuar, para servir a Deus, para orar a Deus. Jesus não aceita isso, porque era uma profecia de Deus que deveria se cumprir. E olha aqui para mim, é tão lindo acontecer isso com um servo de Deus. O que, pastor? Meu Deus, está se cumprindo uma profecia que Deus deu, e eu estou sendo instrumento de cumprimento dessa profecia. Aí imagina o caso deles. Meu Deus, Deus deu uma palavra,
e eu estou impedindo com que essa palavra se cumpra, aí é totalmente diferente. Aí Deus vai ter que ser contra o Elcio, porque o Elcio está tentando impedir. Então por isso que o meu apelo é: não feche a porta para quem Deus já abriu. Não feche a porta para quem Deus já abriu. Amém? Eu quero que você veja esse texto bíblico comigo. Olha esse texto de Atos. Eu quero ler com você esse texto tão tremendo. É na Nova Tradução em Linguagem de hoje. Me acompanhe aí. E Pedro continuou: quando comecei a falar, o Espírito Santo veio sobre eles, como tinha vindo sobre nós no princípio. E eu lembrei que o Senhor Jesus tinha dito. O que ele disse? É verdade que João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. De fato, os não-judeus, olha aí, os não-judeus receberam de Deus o mesmo dom que nós recebemos quando cremos no Senhor Jesus Cristo. Você está me entendendo? Eles estão, sabe, meu Deus, perplexo diante disso. E olha o que Pedro pergunta: e quem era eu para ir contra Deus? Quando ouviram isso, eles ficaram sem ter o que dizer e louvavam a Deus, dizendo: então Deus deu também aos não-judeus a oportunidade de se arrependerem e ganharem a vida eterna. Glória a Deus! Se você puder, leia com calma na sua casa, Atos capítulo 10 e capítulo 11. E depois, se você achar que é muito, pule para o capítulo 12, capítulo 14 e capítulo 15. O que você vai ver lá? Você vai ver no capítulo 10 e 11, Jesus tendo que convencer um judeu chamado Pedro, para ir na casa de um gentio chamado Cornélio. Ele tem que convencer Pedro disso. Ele consegue convencer, e Pedro entra naquele lugar porque ele entendeu que a porta do Evangelho estava sendo aberta por Jesus Cristo para os não-judeus. E ele vai. Agora tem outro problema. Ele precisa voltar para Jerusalém e falar para a liderança dele que ele entrou na casa de um gentil, ou seja, de um imundo. Quando ele fala, meu Deus, aí todo mundo se escandaliza. Que não era para ele entrar, e Pedro começa a dizer: gente, deixa eu falar para vocês. Foi o Senhor quem me disse que eu não deveria considerar comum ou imundo aquilo que Ele purificou. Eu não poderia impedir, eu estaria sendo contra Deus. Porque Deus concedeu aos não-judeus, aos gentios, o mesmo dom que Ele concedeu para nós também no início. Ou seja, o mesmo Espírito Santo que nos batizou, eu vi ele sendo derramado sobre Cornélio e toda a sua casa, os que estavam juntos lá, eles foram batizados com o mesmo Espírito Santo, e mais, Deus concedeu a eles arrependimento para eles alcançarem a vida eterna. Meu Deus do céu, quando eles ouvem isso, ele diz, tipo assim, olha, pronto, os nossos argumentos acabaram, nós entendemos, assim como Deus foi favorável a nós, teve misericórdia, nos alcançou por sua graça, Deus fez também com os gentios, Deus nos alcançou também da mesma maneira. Olha aqui, aos olhos dos judeus, isto era um assombroso sinal da graça divina, era algo que eles não estavam compreendendo, mas Jesus estava dizendo, olha, eu estou fazendo isso não porque eles merecem a vocês, é pela minha graça, deixa eu dizer, eu não sei se vai acontecer isso no céu, talvez, provavelmente não, mas eu queria que lá no céu a gente tivesse algumas surpresas, tipo como, pastor? Imagina você caminhando lá, nas ruas de ouros, aleluia, ruas de ouro, mar de cristal, está passeando lá, aí de repente você está olhando para lá, quando vira para cá, não acredito, você aqui? Não, por favor, você veio também? Aí o outro se assusta também, rapaz, eu estou admirado, que eu achei que você não via também não. Já pensou essa surpresa lá? E não é que foi fundo.
Olha aqui para mim. Você sabe a que conclusão todos iriam chegar? Que ninguém merecia chegar lá. Porque está escrito em Romanos capítulo 11, versículo 30, que Deus encerrou todos na desobediência para usar de misericórdia para com todos. Ou seja, em conclusão, ninguém mereceu, todos precisavam. Judeus e gentios, judeus e não judeus, todos precisavam dessa graça maravilhosa. Todos. Então, queridos, eu quero que você pegue isso para você. Pegue isso. Porque, libera esse texto de Apocalipse, capítulo 5. Olha o que está escrito, capítulo 5, versículos 9 e 10. Olha só. Olha João, quando você pensar, João, quem são esses que o Senhor ainda vai chamar para se reunirem, aqueles que já se encontram reunidos? O João dá um testemunho dizendo, olha gente, eu tive uma visão lá no céu. João me diz, o que você viu? Ele vai dizer, e entoava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus. Escute, eu quero que você escute isso aqui. Essa profecia, ela já se cumpriu, ela está se cumprindo, e ela ainda vai se cumprir, gente. Porque olha aqui para mim, João, Apocalipse, João teve uma visão do futuro. Eu vi uma multidão que foi comprada pelo sangue de Cristo, de toda tribo, língua, povo e nação. O que eu quero lhe dizer com isso? É uma profecia que ainda vai se cumprir, é uma visão que ainda vai se cumprir. O que significa, pastor? Que ainda tem muito não judeu para ser alcançado. Ainda tem uma multidão muito grande que vai ser alcançada para a glória de Jesus. Amém? Mas sabe como vai continuar sendo alcançado? Igualmente como eu cheguei ali na frente. Eu tenho falado para algumas pessoas que vem pela primeira vez na igreja, eu vou falar, oi, prazer. Às vezes eu acabo pecando, perguntando, é a primeira vez sua? Não, eu já vim outras vezes. Perdão aí. Aí até a pessoa me ajuda, diz, não, pastor, é muita gente, né? Passa a mão na minha cabeça, né, Manu? Aí eu digo, olha, faça o seguinte, eu quero dizer para você que essa porta está aberta. E eu falo assim, pessoa que eu vi pela primeira vez, eu falo assim, disse, olha, e se você voltar aqui outra vez, e alguém não deixar você entrar, pode dizer, mas o pastor Elcio me convidou, ele disse que eu posso vir. Eu tenho falado assim para as pessoas, porque quem sou eu? Quem sou eu para fechar a porta para alguém? Para ter uma experiência com Jesus Cristo, assim como eu tive, como eu que cheguei na igreja, me sentindo como o convidado do convidado, e o meu medo parecia que eu estava num lugar onde eu não era bem-vindo, e para mim a qualquer hora o dono da festa iria chegar e perguntar, ei, cadê o seu convite? Eu iria dizer, olha, infelizmente eu não tenho, porque foi fulano que me convidou. Desculpa, mas você vai ter que sair, porque você não foi convidado. Era assim que eu me sentia, até o dia em que Deus se revelou para mim como Pai. Até aquele dia, naquele dia eu entendi, que aquela casa, Deus também havia preparado para mim. Naquele dia eu compreendi isso. E a partir de então, eu passei a entender que essa casa não é minha, eu não tenho direito de fechá-la para ninguém,
Eu preciso continuar propagando e dizendo: esta casa é uma casa de oração para todos os povos. Amém, queridos? É uma casa de oração para todos os povos. E todos que vierem para cá com um propósito: olha, eu vim aqui para orar, eu vim aqui para cultuar, eu vim aqui para ouvir a palavra, eu vim aqui porque eu preciso, é muito bem-vindo aqui. Porque foi na casa de oração que eu encontrei Cristo, ou melhor, que Cristo me encontrou e transformou no homem que eu sou hoje. Não foi a religião, foi Jesus Cristo. E deixa eu lhe dizer, eu estou concluindo essa palavra, deixa eu lhe dizer o que eu quero, algo importante que eu quero lhe falar aqui. Tem gente confundindo o significado de boas novas, usando de maneira errada. É chegar às vezes com um perdido e dizer: olha, eu quero te dizer que do jeito que está, tu está indo para o inferno. Isso não foi, não é e nunca vai ser boas novas. Você sabe o que é boas novas? É você chegar com um perdido e dizer: olha, você está indo no caminho da perdição, mas eu quero te dizer uma coisa, que o Filho de Deus se manifestou para buscar e salvar o que se havia perdido. Isto é boas novas, é você mostrar que ainda que a pessoa esteja perdida, ainda há jeito para ela na pessoa de Jesus Cristo. Então que nós possamos, queridos, com esse coração, com esse entendimento, sair daqui nessa noite, em nome de Jesus, amém. Eu vou pedir que você fique de pé. Deixa eu lhe falar uma outra coisa a mais aqui. Olha aqui para mim, por favor. Fique de pé, por favor. Olha aqui para mim. Escute. Talvez, não com uma intenção, mas sem intenção, talvez você já fechou a porta para alguém da sua família. Como, pastor? Eu cansei de orar pela pessoa. Eu cansei, de aconselhar. Eu cansei de ir atrás, a pessoa não quer saber de nada, eu já lavei as mãos. Escute, você não precisa ser um segundo Pilatos na história. Escute, você não precisa ser um segundo Pilatos na história. Aquele que lava as mãos e diz: olha, do sangue dele eu estou lavando as minhas mãos. Talvez você já fechou as portas para alguém, mas você já perguntou: Jesus, o Senhor já fechou? Jesus vai dizer: ainda não. Então, Senhor, me perdoe, eu vou abrir lá novamente. Eu vou continuar crendo na salvação dessa pessoa. Eu vou continuar crendo que ela vai, através do Senhor, encontrar o caminho, a porta aberta para essa casa de oração, porque foi aberta pelo Senhor para ela. O Senhor expulsou para que o lugar estivesse livre, para que ela pudesse vir e encontrar o Senhor. Amém, queridos?